Hoje foi dia de estudar o Código de Ética do IBGE. Eu achei essa aula aí do professor Petrônio, se eu não me engano, que o nome dele é um pouco diferente. Bom, aí tem mais de 2 horas de aula. E durante toda a aula ele foi passando questões, tem 50 questões. E daí ele passava a questão e depois colocava essa parte aí que tá dizendo do código, né? Inciso, eu acho. Aí foi fazendo assim, questão e mostrando o inciso. Ou o artigo. Não sei, né? Esses daí. Aí foram... Eu acho que eu fiz... Eu não contei quantas eu acertei, mas assim, tá bem na média. Né? Que tem que prestar bastante atenção. Que esse é bem decorado. Ele falou que é basicamente decorar. Que às vezes as bancas cobram só do jeito que tá lá, não tem? Assim, completa uma lacuna. Ou eles trocam uma palavrinha só. Tipo um quase. Aí tira o quase. Aí já tá errada a alternativa. Aí tem que prestar bastante atenção e tem que decorar essas partezinhas. Principalmente essas partes aí que ele coloca em vermelho. Enfim. Bom, eu vi o pessoal falando que o código de ética é bem curtinho. Dura assim, tipo, 1 dia, 2 dias pra ler. E beleza, você lê, né? Mas você vai aprender em 1, 2 dias. Então, acho que é melhor começar a estudar logo já do início, né? Que é curto, aparentemente, né? Vai ter umas 17 páginas, eu acho. Baixei uma vez, mas eu não lembro direito, não. Mas tem que estudar, né? Tem que decorar isso aí tudinho. Aí, eu não terminei a aula toda, porque já eram umas 12 e pouca. E eu faltava assim uns 30 minutos pra acabar a aula, eu já estava pescando. E aí, quando eu for terminar esses 30 minutos, na verdade eu vou voltar mais uns 10 ou 15 minutos pra trás, porque eu não prestei muita atenção, né? E essa primeira aula aqui foi só pra eu ter uma base, uma ideia mais ou menos do que é. Depois eu vou dar mais uma aprofundada no assunto. E pra ver se eu decoro tudinho, né? Mas hoje eu vou dar mais atenção às outras matérias, que tem um peso maior e tem mais questões, né? E porque eu sou mais ruim. Bom, aí então esse foi o vídeo. E eu vejo vocês amanhã. O nosso curso completo da Loja do Concurseiro, muitas. E os outros professores também, tá? Nossa equipe de geografia é muito pesada, muito forte, pessoal. E eu pedi para eles gravarem mais de 200 títulos sobre a Comissão de Ética do IBGE. O Código de Ética do Instituto dispõe que, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, desde que ligado diretamente, excluídos aqueles que prestam serviço sem retribuição financeira. Tem muito erro. Todo aquele que, por força de lei, preste serviço de natureza permanente, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente, ou a qualquer órgão do poder estatal, excluídos aqueles contratados para serviço temporário. Tá errado. E também não tem que ser de natureza permanente. É permanente, excepcional, bora lá. Servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer outro ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal. Letra C, muito tranquila. Como vai ser toda essa aula? Nós vamos comentar todos os incisos, só que através de exercício, com certeza você vai ficar muito forte nessa preparação. Olha aqui, ó. Para fins de apuração do comprometimento ético, servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrata ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado diretamente ou indiretamente, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal. Então agora temos a terceira questão. Agora vamos avançar. Segundo o Código de Ética Profissional do servidor público do IBGE, são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. É como se fossem princípios maiores. É a base de tudo. É decoreba, pessoal. Claro que, por exemplo, negligência, você não vai errar. Claro que devem nortear. Por mais que você na hora não entenda o que quer dizer primados maiores, princípios maiores, que devem nortear, dar o norte, orientar. O servidor público, negligência não é, tá bom? Então, mas fora isso, se você olhar, dignidade, cortesia, profissionalismo, dignidade, decoro, eficácia, decoro, profissionalismo, sustentabilidade, que questão difícil. Porque só são palavras positivas, palavras coerentes com algo que vá nortear uma conduta. Mas ele quer saber, segundo o Código de Ética. E nesse caso, dignidade sim, decoro sim, profissionalismo não tem isso lá, não tem. Sustentabilidade não tem, eficácia tem. Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Vejam só, você precisa saber isso aqui. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Bora parar por enquanto a leitura bem aqui. Então aqui tem que decorar. Este Código de Ética do IBGE, ele é inspirado, copiado do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Mas tem que ter cuidado, porque lá no Código de Ética Federal não tem esse eficiência. E aqui tem esse eficiência. Aqui tem eficácia e tem eficiência. Eu digo isso porque se você sentir falta de questões para você treinar,
desse Código de Ética do IBGE, um bom exercício é você fazer questões do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94. Mas cuidado que tem, por exemplo, essa pegadinha. E que, por exemplo, o Sebrasp usa muito nas provas dele. Aqui no caso do IBGE, tem eficiência. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais. São primados maiores. Quais são os primados maiores que devem nortear o servidor público na sua conduta, seja no ambiente de trabalho ou fora dele? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos clientes. O oportuno e o inoportuno. Mas tem que decidir, principalmente, a coisa mais importante, entre o honesto e o desonesto, consoante, em conformidade, de acordo com as regras da Constituição Federal. Ou seja, que envolve princípios da administração pública e improbidade administrativa. A gente vai continuar, mas presta atenção. Ele está dizendo que não basta você analisar a legalidade. Não é suficiente verificar que está de acordo com a lei. Isso não é suficiente. Mesmo estando de acordo com a lei, pode ser injusto, pode ser inconveniente, pode ser inoportuno, pode ser desonesto, pode ser imoral. Para ser ético, tem que contemplar tudo isso. A ética, tá? Ela é importante no serviço público. Então não basta a legalidade. Nós vamos ver daqui a pouco que a legalidade mais a finalidade da lei é que vai consolidar a moralidade administrativa. Então você precisa perceber se uma coisa, ela é legal, tá na lei? Tá. Mas você também precisa verificar se a lei foi usada com a finalidade segundo a qual ela foi criada. Do contrário, é imoral. É um exemplo clássico de uma pessoa que é muito rica, ela é negra, mas ela é rica demais, sempre foi rica desde berço, estudou nas melhores escolas do Brasil, do mundo, e na hora concorre às cotas da universidade pública como cotista. Aí a gente vai dizer, professor, mas qual é o problema? A pessoa não é negra? Nenhum problema do ponto de vista da legalidade, tá? Segundo a lei, ela pode concorrer. Mas aí vamos analisar qual foi a finalidade de criarem essas cotas na lei. Foi para proteger? Foi para dar condições para uma pessoa rica, que sempre foi rica? Não. Foi para dar oportunidades? Para igualar oportunidades àquelas pessoas que não tiveram a mesma chance que as outras. Então, está sendo usado as cotas com uma finalidade diferente daquela para a qual foi criada. Então, é imoral. É legal, mas é imoral. Então, não é ético. Para ser ético, tem que olhar para a legalidade, mas tem que olhar para a moralidade. Se for legal e moral, Quanto legal e moral, aí sim é ético. Aqui você precisa analisar a legalidade, a justiça, a conveniência, a oportunidade, a honestidade, tá? Principalmente a honestidade. Aí ele continua para falar um pouquinho de IBGE. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluídos, não é excluídos, é incluídos os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. Então, dentro do IBGE, o elemento ético da conduta, além dos primados maiores, o zelo, a dignidade, a eficiência, a eficácia, tem que adotar os melhores princípios, as melhores práticas, os melhores métodos, tá bom? Você tem que usar no seu trabalho. Oitava questão, mais uma do IBGE. Fred é engenheiro e servidor de acordo com o Código de Ética. Ele não quer saber de acordo com a sua interpretação de texto. De acordo com o Código de Ética, o Fred deve priorizar notadamente uma conduta controlada, uma conduta deslocada, uma conduta auditável, uma conduta revisável, ou ele deve priorizar notadamente uma conduta honesta? Tá entendendo? Honesta, mas principalmente decidir entre o honesto e o desonesto. Principalmente tem que analisar a honestidade. Honestidade. Tá aqui de novo, ó. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento da sua conduta. Assim, ele não terá que decidir somente entre a legalidade, justiça, conveniência e oportunidade, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Ou seja, principal coisa, honestidade. E o IBGE quer de você. Nona questão, mais uma de prova anterior do IBGE. Renato é advogado e servidor público do IBGE e coordena o setor de compras do Estado N, onde há agência do Instituto. Em determinado momento, preside uma licitação na qual ocorre diferença mínima entre os licitantes, diferença mínima entre os concorrentes. Nos termos do Código de Ética do IBGE, no caso de aplicação do princípio da moralidade nos atos da administração pública, define-se que o parâmetro deve ser o bem. E aqui, pessoal, ele colocou uma reticências. É como se fosse assim. Para quem já estudou a matéria, ele quer saber se o parâmetro é o bem maior, é o bem social, é o bem comum, é o bem adotado ou é o bem preferencial. Eu tenho que escolher qual pessoa ganhou a licitação. Eu tenho que tomar uma decisão. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão usando qual parâmetro? O bem comum. O bem comum. O bem comum ao povo. O bem comum aos cidadãos. Olha só, agora vamos para o inciso terceiro. A moralidade, eu falei para vocês dela. Moralidade, tá? Lembra que eu falei que não basta ser legal, tem que ser moral também. A moralidade da administração pública, a moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não. Não basta se apenas distinguir entre o bem e o mal. Porque às vezes os dois são o bem. A moralidade não se limita apenas a distinguir entre o bem e o mal. Devendo, de acordo com o Código de Ética do IBGE, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito. Então não basta a lei, tem que ser moral. A moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável, inseparável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fato de, erigindo-se, assim que está no código, erigindo-se como consequência em fator de moralidade, em fator de eficácia, em fator de legalidade ou em fator de integralidade. Ele está dizendo que se a moralidade administrativa não se integrar no direito, se você só cumprir a lei, mas não se preocupar com a moralidade, isso vai prejudicar a legalidade da lei. Para dizer que algo está de acordo com o princípio da legalidade, está de acordo com a lei, é preciso que a moralidade se integre à lei, que a moralidade se integre ao direito. A moralidade tem que se integrar. Isso passa a ser uma coisa inseparável. Moralidade e direito, erigindo-se como consequência em fator. Então o juiz pode dizer que é ilegal
Só porque está de acordo com a lei, mas não está respeitando a moralidade. Pode. O juiz, porque é um fator de legalidade. É um fator de legalidade. Isso está escrito lá no nosso inciso 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa, ela se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Ele está dizendo que se a moralidade administrativa não se integrar às leis, ao direito, está comprometido o princípio da legalidade. 14. A respeito do Código de Ética do IBGE, analise as sentenças abaixo. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade, a publicidade. Em regra, todas as informações são públicas. Tanto que o salário de vocês, daqui uns meses, eu entro lá na página do Portal da Transparência e eu vejo tudo que vocês ganharam. A regra geral é a publicidade. Mas tem exceção? Tem o sigilo. Tá? Tem o sigilo. Dados pessoais, inclusive, é um caso. Mas não só isso. Então, olha o que ele vai dizer. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou ler ao contrário. A publicidade, a divulgação de qualquer ato administrativo Quer aprender a comprar... um requisito de eficácia e moralidade. Você tem que dar publicidade, tem que divulgar. Ensejando sua omissão, se você não der publicidade, comprometimento ético seu contra o bem comum. Imputável a quem a negar. Imputável, você vai sofrer penalidades por ter negado a publicidade. Então a publicidade de qualquer ato administrativo é um requisito de eficácia. Exceto, salvo quer dizer exceto, os casos de segurança nacional, os casos de investigações policiais ou casos de interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos nos termos da lei. Então, a regra geral é que a publicidade de qualquer ato administrativo é um requisito de eficácia e de moralidade. Ok. Mas tem exceção? Tem. Salvo casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública. Aí continua. Entretanto, os dados individuais, que a nossa questão falou, de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais. São estritamente confidenciais. E exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então, os dados individuais são estritamente confidenciais. Agora, ademais, as leis, os regulamentos e as medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no IBGE, agora, as leis, os regulamentos e as medidas devem ser de conhecimento público. Presta bem atenção no que ele está dizendo. Por um lado, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais. Agora, as leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos do Instituto IBGE devem ser de conhecimento público. Leis, regulamentos e medidas, publicidade. Dados individuais de pessoa física e jurídica, sigiloso. Tranquilo? Tá? Bora para mais uma questão. Essa do IBGE do Sebrasp. De acordo com o Código de Ética do IBGE, devem ser públicos os dados estatísticos das pesquisas, mas não as leis, regulamentos e medidas. Está errado. Porque as leis, regulamentos e medidas, nós acabamos de ver que tem que ser público. As leis, os regulamentos e as medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos do Instituto. Isso deve ser público. Verdade, isso deve ser público. Aí continua, mas não os dados estatísticos de pesquisas e os dados individuais de pesquisa, mas não os dados estatísticos das pesquisas. Se ele falasse, mas não os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas, tudo bem, mas dado estatístico de pesquisa não é público. Aqui eu acho que está errado. Tem que ter cuidado. Os dados são públicos. Os dados... O que é público? É público os dados estatísticos das pesquisas e as leis, os regulamentos e as medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos do Instituto. Agora, mas não os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE. Esse é o gabarito. Porque o problema é que aqui ele fala que os dados estatísticos das pesquisas, os dados, ele seria algo sigiloso. E não é. Então é a nossa letra C. O gabarito é a letra C. Olha. Entretanto, olha só, pessoal. Aquele mesmo salvo os casos de segurança nacional. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Tá? Ademais, as leis, regulamentos e medidas que regem a operação do sistema estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. O que é restrito, estritamente confidencial, são os dados individuais de pessoa física ou jurídica coletados pelo IBGE. Tudo bem? Tranquilo? 17ª questão. Uma da banca FGV, que caiu numa prova do IBGE. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público do IBGE, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade. No contexto, desse contexto, o mencionado diploma ético. Que diploma ético? O Código de Ética. Estabelece que o Código de Ética do IBGE estabelece que os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são públicos? Não. São estritamente confidenciais. Toda pessoa tem direito à verdade. Tem, nós vamos ver isso. E o servidor do IBGE não pode falseá-la, salvo quando a informação for contrária aos interesses da administração pública. Tá errado. Não tem esse salvo. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor do IBGE jamais pode falseá-la. Jamais pode omiti-la ou falseá-la. Não tem exceção. Mesmo quando a informação for contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração pública, não pode mentir. Tá errado isso aqui. Toda ausência injustificada, toda e qualquer ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Verdade. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público e deve ser objeto de publicidade no sítio eletrônico do IBGE. Não, nenhum momento está dizendo que tem que colocar no site do IBGE quais os servidores que faltaram ao serviço injustificadamente. Não faz sentido isso. Dizer que a ausência faltou injustificadamente tem que publicar o nome da pessoa. Não.
leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico do Instituto devem ser de conhecimento público. Esse é o gabarito. Nós lemos isso. Leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico do Instituto devem ser de conhecimento público. Todo requerimento de informação feito ao IBGE por órgãos públicos ou empresas privadas deve ser atendido no prazo de 5 dias. Não tem isso em lugar nenhum no Código de Ética, tá? Letra D. Letra D. Nós vimos isso, ó. De novo. Lá no 7, no inciso 7. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. 18. Bem, bora avançar agora, ver mais incisos, tá? Mais incisos. Ao final desta aula, eu vou ter lido todos os incisos, todas as alинhas, A, B, C, D, até a letra Z. Tudo. Você fica muito bem preparado. Claro que lá na nossa turma, na loja do concurseiro, eu vou gravar muito mais questões para você treinar a atenção pública. Errado. Ele jamais, não tem esse porém. O servidor pode falsear quando for contrário aos interesses do governo. Negativo. Jamais ele pode fazer isso. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Nós já vimos isso hoje. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Aí tá certo. Então o gabarito apenas a 2 está correta. Apenas a 2 está correta. Todo mundo quer chegar no topo, mas para chegar lá... A conduta de tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente caracteriza ato de improbidade, ato de desumanidade, imprudência no desempenho da função pública ou causa de dano moral. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente causa o quê? Caracteriza causa de dano moral. Causa de dano moral. Nós já vimos, tá? Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. 21. Olha só. Deixar o servidor público. Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Se você fizer isso, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou um ato de desumanidade, mas caracteriza principalmente uma falta de zelo do usuário do serviço público, um grave dano moral ao usuário do serviço público, carência de moral por parte do servidor, desleixo do usuário do serviço público. Deixar o servidor público que deixa qualquer pessoa à espera de solução, permitindo formar longas filas. Isso não caracteriza apenas atitude contra a ética ou um ato desumano, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. Grave dano moral. Deixar a pessoa à espera, formar uma longa fila. Grave dano moral. Dano moral é citado 3 vezes nesse Código de Ética. Isso está no inciso 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou permitir outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Outra, muito parecida. O servidor público deve prestar toda a atenção às ordens legais dos seus superiores, já que os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo, essa é difícil, já caiu em provas de concurso, tá? O servidor público, porque esse nosso Código de Ética ele é muito copiado do Decreto 1171 de 94. Então, se você pegar e sair resolvendo questões do Decreto 1171 de 94, você treina bastante. É um bom exercício. E tem muita questão de certo e errado, por exemplo, do Sebrasp, que são maravilhosas para treinar isso aqui. Então, olha, essa aqui é uma questão difícil. O servidor público deve prestar toda atenção às ordens legais, não às ordens ilegais, às ordens legais dos seus superiores, já que os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo omissão na prestação de serviço, e caracterizam até mesmo desarmonia na estrutura organizacional, e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, ou caracterizam até mesmo desconhecimento da ética profissional. Dificílima. Caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Repetidos erros, imprudência. Descaso, imprudência. Acúmulo de desvios, acúmulo de erros, imprudência. Imprudência. Pessoal, isso está no nosso inciso 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento, e assim, evitando a conduta negligente. Ok. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Questão 23. Mais uma do IBGE. De acordo com o Código de Ética do IBGE, a ausência injustificada do servidor de seu trabalho enseja a sua demissão. Que radicalismo, né? Quer dizer que a pessoa teve uma falta injustificada, né? Injustificada. Acordou tarde. E aí ficou com vergonha e não foi. Enseja a sua demissão? Não diz isso. A ausência injustificada é um direito do trabalhador sujeito às regras da CLT, caso de quem presta serviço temporário ao IBGE. Pessoal, de acordo com o Código de Ética, não tem nada disso. É um direito do servidor público garantido pelo regime. Não. Ninguém tem direito de se ausentar injustificadamente. Você tem direito de ausentar-se justificadamente. Está doente, por exemplo. Vai doar sangue. A ausência injustificada não fere os preceitos desse código, desde que não ultrapasse 30 dias. Nada a ver. Então só pode ser a letra E. A ausência injustificada do servidor. Ó, quer passar em medicina esse ano? Volta no tempo comigo. 2013, pior aluno de todos da escola. 2014, conselho tutelar, quase sendo... Seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. É isso. E aqui tem uma pegadinha, tá? Olha só o inciso 12. Toda ausência injustificada. O Sebrasp, quando ele cria questão de certo e errado, ele sempre cria isso. Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Ele ignora, ele tira essa palavra injustificada. Aí todo mundo diz que tá certo, só que tá errado. Porque não é toda ausência do servidor que desmoraliza. É toda ausência injustificada do servidor do local de trabalho é fator de desmoralização do serviço. E é toda. O Sebrasp coloca assim, a partir de 2 faltas é fator. Não. Toda. Basta uma. Toda. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço. Outro problema. O que quase sempre
quase sempre, não é sempre, quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Isso aqui também é uma pegadinha. Já já vocês vão ver. Essa ausência injustificada quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Questão 24. Uma da banca IBFC. Uma de, para você marcar verdadeiro ou falso, de acordo com o código de ética. Bora lá. Esse primeiro a gente já estudou, não já? Bora ver. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Já a desordem nas relações humanas. Toda ausência injustificada é fator de desmoralização? Sim. O que quase sempre conduz à desordem. Verdadeiro. Próxima. A função pública, mais uma repetida, nós já estudamos isso. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. E, portanto, se integra. Então, isso aqui é falso. Portanto, se integra à vida particular. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito. Poderão. Tá errado aqui. Então, é VVF, tá bom? VVF é a nossa letra D. Olha só, de novo, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. 25. Uma da banca IDECAN. Olha que questão legal. De acordo com o Código de Ética do IBGE, analise as afirmativas a seguir. A remuneração do servidor público, a sua remuneração, é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável, inseparável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Nós já vimos isso hoje. Tá certíssimo esse item 1. Perfeito. Toda pessoa tem direito à verdade. Também já vimos. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Perfeito. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. E aí, pessoal? Que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Agora, olha só. Toda ausência, eu dei a dica, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Verdade. O que sempre conduz à desordem nas relações humanas. Que maldade. Tá errado. É o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão, não é sempre, é o que quase sempre. A banca quer que você memorize. E esse tipo de trabalho que eu faço, eu aponto o dedo exatamente nas coisas que você precisa guardar. Tá bom? Olha aqui, ó. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. O que quase sempre, não é o que sempre, é o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 26. Assinale a alternativa correta com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. O servidor, a desse fato, Felício é o que é o subordinado. Tem ou não tem a obrigação de representar contra o meu chefe? Tem. Tem obrigação, ele tem o dever fundamental. Não tem que ter medo. Tem que respeitar? Tem. Mas tem que representar, ou seja, tem que denunciar. Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Felício não poderá denunciar Vicentina, porque ela é sua chefe. Pode sim, pode e deve. É obrigação. Caso Vicentina, que é a prefeita, né? Não é isso? É a supervisora, desculpa, de colégio. Peça a Felício para realizar as referidas adulterações, este deverá obedecer e respeitar a hierarquia. Não, tem que respeitar a hierarquia, mas sem medo de denunciar, tá? Vicentina poderá ser punida. A Vicentina é a supervisora. Poderá ser punida com advertência ou suspensão, mas não com demissão. Não tem nada disso escrito, vai ser demitida sim. Caso Vicentina peça a Felício para realizar as referidas adulterações e ele se recuse a fazê-las, ele poderá responder por insubordinação grave? Claro que não. Só pode ser a letra E. Felício deverá denunciar Vicentina pela prática delituosa, pois o servidor do IBGE deve representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se fundamenta o poder estatal. Deve representar contra. Eu só nunca ouvi essa palavra, deve representar. No militarismo a gente usa muito. Deve representar contra. Você deve denunciar o seu chefe pro chefe dele. Representar. O tenente vai representar contra o major. Ele vai lá com o tenente-coronel denunciar ele. Você tem que representar. É teu dever. Letra E. Olha só, mais um dever fundamental do servidor do IBGE. Ter respeito à hierarquia. Respeita o teu chefe. Se você é um APM, respeita o supervisor de coleta. É teu dever ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum medo, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Traduzindo, não, você tem a obrigação de denunciar, de representar contra o seu chefe, tá bom? Tem que respeitar a hierarquia, mas sem medo de representar contra ele. 31, mais uma da FGV, tá bom? Veja as condutas abaixo praticadas por servidor do IBGE. Depois, de acordo com o Código de Ética, das condutas acima, qual a alternativa que contém exemplos de deveres fundamentais do servidor? Quais que são deveres? Bora lá. Deveres, tá? Deveres. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Já vimos isso hoje. Pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Perfeito, perfeito. É teu dever fundamental ser assíduo e frequente ao serviço. Assiduidade, está todo dia ali, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Até aqui tá certo. Vedado o direito de greve? Errado. Vedado o direito de greve? Errado. Tava indo bem. É teu dever fundamental apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Claro, claro. O 1 e o 3 estão certos. Somente 1 e 3 estão certos. Olha o que diz aqui os nossos deveres fundamentais. Esse inciso 14 vai da letra A até a letra Z.
Nós já lemos, ó, é dever exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Lembra? C, essa nós não lemos ainda. É teu dever ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. E olha, é teu dever apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. 32, mais uma da FGV. Ele vai dizer algumas condutas que depois, de acordo com o Código de Ética, são deveres fundamentais. Uma questão idêntica à outra. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Isso é um dever. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Perfeito. Exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários de serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Perfeito! Então, no caso aqui, 1, 2 e 3 estão corretas. Olha só aqui, ó. Ter respeito à hierarquia, porém sem medo de representar contra. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências da defesa da vida e da segurança coletiva. E essa nós já lemos também. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas. Abstendo-se, ficando de fora, de fazer, de usar a prerrogativa contrária aos interesses dos usuários ou dos jurisdicionados administrativos. Questão de número 33. Sobre possíveis condutas do servidor do IBGE. Observe as assertivas a seguir. E depois marque a alternativa correta. É dever fundamental geocientíficas oficiais. Perfeito. Zelar pela qualidade dos processos de produção de informações e estatísticas, adotando critérios de boas práticas nas atividades finalísticas, em detrimento das atividades de apoio. Tá errado. Esse em detrimento tá errado. Você tem que adotar critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas, quanto nas atividades meio, nas atividades de apoio. E aí está dizendo que você tem que adotar boas práticas nas atividades finalísticas, em detrimento das atividades de apoio. Ou seja, colocando em segundo plano as atividades de apoio. Tá errado. Cuidado com esse em detrimento. Tem que adotar critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas, quanto nas de apoio. É dever fundamental do servidor público divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. Perfeito. A conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como respeitar as normas internas desta fundação, expressas em suas resoluções, ordens de serviço, portarias, normas de serviço e memorando. Aí tá certo, tá bom? Então somente a afirmativa 2 está correta, por causa deste em detrimento. Olha aqui para encerrar. Fomos até a letra Z, nesse inciso 14. São deveres fundamentais do servidor do IBGE. Zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Também é dever fundamental do servidor do IBGE divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. A conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e também respeitar as normatizações do Ministério do Planejamento, assim como respeitar as normas internas do IBGE, expressas em resoluções, ordem de serviço, portaria, norma de serviço e memorando. Ufa, acabamos os deveres. Agora vamos falar das vedações. É vedado ao servidor, é proibido ao servidor